Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e estamos aqui para fazer a aula número 5, Revisão e Avaliação. Acompanhe junto comigo aí os principais tópicos trabalhados ao longo dessa unidade. Muito bem, gente. Então, nós começamos a nossa aula falando sobre a ginástica como um elemento da cultura corporal. Assim como tantos outros, os esportes, as danças, as lutas, os jogos, a ginástica é mais uma das manifestações. E ela se construiu com base na cultura que o homem foi desenvolvendo ao longo do seu processo histórico. Sendo que o fator mais marcante mesmo da ginástica foi lá na Grécia Antiga, onde a ginástica era muito mais do que uma preparação militar, ela era também uma forma de se atingir padrões estéticos e homenagear os deuses do Olimpo. Então, para os gregos antigos, a prática da ginástica era como uma forma de você tanto preparar guerreiros, preparar os jovens para serem fortes guerreiros, para defender a sua cidade-estado, como também era uma forma de alcançar um ideal sociológico, daquela época, de corpo perfeito. Então, a Grécia Antiga, os gregos antigos, mais do que qualquer outra civilização antiga, eles tinham essa fixação muito grande por padrões corporais, não só no corpo, mas na estética, na arte, tudo era objetivado com uma certa suavidade nas formas e também equilíbrio, simetrias. Tanto que se você analisar as obras de arte daquela época, elas sempre contavam com um desenho, o formato do corpo esculpido de forma bastante simétrica, bastante retratando a realidade mesmo do corpo humano, da natureza e assim por diante. Então, isso era uma parte da ideologia, da forma como a sociedade enxergava essa questão do corpo. Além disso, eles também homenageavam os deuses do Olimpo dessa forma, porque acreditavam-se que a beleza, a força, as habilidades físicas, as habilidades profissionais, as habilidades militares e guerreiras, tudo que eles faziam também eram dádivas dos deuses deles, que compunham o Olimpo, o Monte Olimpo, como acontecia na lenda, na mitologia desses povos. Então, para eles, quanto mais você especializava, quanto mais você enaltecia esses aspectos, mais você agradava aos deuses que haviam ofertado essas habilidades, esses dons. Então, por isso mesmo que eles criaram também as Olimpíadas, porque era uma forma de homenagear, era uma forma de você cultuar aquele Deus ali ao qual que eles estavam querendo fazer as homenagens. Tá? Então, tudo estava interligado, não só a questão militar, mas a questão também política, a questão religiosa. Então, isso daí veio lá da Grécia Antiga, foi assimilada pelos romanos também, e aí ela teve uma forte influência e continua tendo até hoje, nos dias de hoje, com a nossa forma de enxergar o corpo e a prática de exercícios físicos, certo? Então a ginástica, ela sempre esteve associada com uma forma de filosofia de vida, onde para os gregos antigos, representantes do ideal ocidental, era uma forma de enxergar o corpo como duas partes completamente diferentes, a mente e o corpo. Então, para eles, isso daí era dualístico, era uma coisa diferente e separada. A mente, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, as ideias, isso daí era uma coisa totalmente divina. Certo? Era uma coisa que estava muito superior e era da qual poderia vir daí, então, as coisas nobres como a filosofia, a matemática,
os raciocínios. Então, para eles, essa parte, né, da mente, do raciocínio, da inteligência, era separado. Isso daí era algo que era muito superior, e tinha o corpo, que era visto como algo mais mundano, certo? Onde você tinha os prazeres, você obtinha as percepções do mundo, certo? Você tinha essa forma de cultuar o corpo, as habilidades, a beleza, certo? Mas eram coisas diferentes. E tanto que isso daí influenciou fortemente a nossa forma até hoje em dia de enxergar, por exemplo, a educação. Por que a gente aprende separado português, matemática, física, etc., e educação física? Por que não é uma coisa só? Por que a gente não aprende, por exemplo, português, matemática, jogando, brincando, praticando alguma atividade física, certo? Porque justamente graças a essa forma dos gregos de pensarem dessa maneira, a gente acabou associando também que são coisas separadas, a mente e o corpo, quando na verdade não é bem assim. Somos seres integrais, né? A gente é um corpo como um todo. Então a mente não é nada sem o físico e o físico não é nada também sem a mente, ok? Mas isso daí são pautas para outras aulas também. Vamos prosseguir, vamos ver como que era o pensamento na parte oriental do mundo, representado pela Índia, né? Lá na Índia foi desenvolvida uma forma de ginástica cujo objetivo principal era a conscientização corporal integral do ser humano como um todo. Então a Índia fica em qual continente, pessoal? Quem lembra aí de geografia? Fica na Ásia, né? Fica ali na parte mais mediana da Ásia. E aí é uma grande civilização, uma das maiores civilizações que surgiu ali naquela região da Índia e também que teve uma forte influência em todas as outras nações da Ásia Oriental, né, da parte oriental do mundo, até o Japão eles chegaram já a influenciar. Então, essa forma deles enxergarem a prática da ginástica não era como uma forma de culto aos deuses ou de preparação militar apenas. Era como, na verdade, uma forma de você integrar o seu corpo como um todo, de você trabalhar a parte interna e a parte externa, e de você também se conectar com o mundo ao seu redor. Então veja essa visão bastante holística, onde eles acreditavam que quando você trabalhava o corpo, treinava o seu corpo, você se tornava um ser humano melhor, mas também mais integrado com a natureza, certo? Então era uma filosofia totalmente diferente. As pessoas não praticavam somente para fins de ficar fortes, saudáveis, né? Mas também para se tornarem pessoas mais equilibradas, mais saudáveis mentalmente, mais integralizadas, né? E também conscientes de tudo ao seu redor. Então essa filosofia, essa forma de enxergar, hoje já começa a ter algumas influências no nosso mundo ocidental, mas ainda com menos poder do que a corrente ocidental, né, expressada pelos gregos romanos. Muito bem, então, anos mais tarde, depois, passadas essas civilizações, passada a época medieval, que cortou toda essa forma aí de pensar e colocou o seguinte: o corpo é pecado, né? É um caminho do pecado, então ninguém vai fazer mais nada, não pratiquem atividade física, que isso é pecado, nada de dança, nada de esporte, todo mundo tem que só rezar, né? E aí foi esse período da medieval. Quando passou essa época aí, voltaram a pensar de novo na prática das ginásticas, a importância de você conservar o seu corpo, de você cultuar o corpo também, de você valorizar a prática corporal, certo? E aí então é que surgiu o movimento ginástico europeu,
que ocorreu lá no século XIX. Esse movimento abrangeu os estilos de trabalho com ginástica na escola, propostos pela Suécia, Inglaterra, França, Dinamarca, Áustria e Alemanha. Então, esses países aí, eles criaram um sistema de trabalhar o corpo por meio de exercícios físicos, mas também com a finalidade de preparar os jovens para serem soldados, né, para a parte militar, mas também para de tornar a população mais saudável, né, os jovens mais saudáveis, para poder também trabalhar na indústria que estava crescendo naquela época, então precisavam de trabalhadores mais fortes, mais saudáveis, né, e os estudos científicos que começaram a surgir naquela época comprovaram já que o exercício físico traz benefícios à saúde das pessoas, então eles começaram, opa, vamos lá, fazer as pessoas então começarem a praticar atividade física, que é para eles se tornarem trabalhadores mais saudáveis também, a gente conseguir ter mais tempo com o trabalhador ali fazendo sua parte, né? Então esses movimentos eles começaram a influenciar as formas de ensino, né? Os sistemas de ensino dos países, de tal forma que até aqui no Brasil também nós fomos influenciados. E aí criou-se então a famosa disciplina mais legal de todas, chamada Educação Física, né, que naquela época, nos primórdios, era muito confundida com a ginástica. Achava-se que Educação Física era somente ginástica. Hoje a gente já sabe que é diferente, né? Não é somente a ginástica. A gente, na verdade, tem um universo inteiro de práticas corporais. E a ginástica é apenas uma delas. Então, qual é o conceito de ginástica? Nós vimos que é uma denominação dada a um conjunto de exercícios físicos que tem por objetivo melhorar o corpo humano. Então, tudo aquilo que nós fazemos de atividade física sistematizada, metodologizada, né, com uma metodologia, com a finalidade de performance do corpo, de melhorar o nosso corpo, então isso daí é ginástica. Os esportes utilizam ginástica para treinar os atletas, as lutas utilizam ginástica, as danças utilizam ginástica, então está tudo interligado. Tá? A ginástica vai ser justamente aqueles exercícios usados para fortalecer, preparar, aprimorar o corpo humano, o corpo do atleta, o corpo do praticante, certo? Quando você vai fazer a sua atividade física no seu tempo livre, você está praticando uma ginástica. Então a ginástica não é somente aquela que a gente vê na televisão, o pessoal na argola, na barra fixa, fazendo aquelas piruetas, fazendo aquelas acrobacias, não é só isso não, tá bom? É toda forma de exercício físico que você faz com o intuito de melhorar o seu corpo. E aí vai depender do seu objetivo, das suas finalidades. Daí vem a pergunta que nós fizemos naquela aula. Por que trabalhar ginástica nos dias de hoje? Porque a ginástica é uma atividade corporal completa, gente. Ela contribui para o desenvolvimento dos aspectos motores, cognitivo e emocional. Tá? Então, a ginástica, a gente viu, ela é um dos esportes que desenvolve o nosso corpo por inteiro. Membros superiores, inferiores, tronco, mas também a parte cognitiva, né? Inteligência, a parte emocional. Ela serve de base para outras atividades físicas, traz benefícios como coordenação, força, agilidade, confiança, disciplina, organização e criatividade. Tudo isso, gente, a ginástica pode trazer de bom para a gente. Então, por isso mesmo, a gente incentiva bastante que, se você não gosta de esporte, se você não se dá bem com nenhum tipo de esporte, se você não se dá bem com lutas, se você também não gosta de danças, então talvez seu caminho seja na ginástica, certo? E a ginástica é composta por várias formas de praticar. Pode ser uma ginástica de exercícios na academia, certo? Você pode ingressar numa academia, só que tem que pagar, né? Mas você pode, de repente, criar seus próprios instrumentos, né? Existem hoje na internet várias
vários vídeos que ensinam como você construir objetos, né, para exercício físico com materiais alternativos. Então é algo que é possível de você fazer, né? Outra coisa, dá para fazer exercícios físicos também, ginástica, sem aparelhos, somente com o corpo, né? Exercícios chamados os exercícios isométricos, né? Por exemplo, flexão no chão, flexão de braço, abdominal, agachamentos, até mesmo utilizando algo ao redor, por exemplo, árvores, escalar árvores, segurar no galho da árvore e fazer flexões, certo? Usar corda. Existem várias formas de você praticar exercícios ginásticos ao ar livre ou até mesmo na sua casa. É só hoje em dia ver na internet, existe uma infinidade de exemplos aí para a gente acompanhar, tá bom? A internet hoje é uma maravilha que ela abre essas possibilidades para a gente. Lógico que se você puder ter um profissional de educação física aí para lhe auxiliar, melhor ainda, certo? Porque daí ele vai lhe orientar direitinho e aí os seus resultados vão ser mais eficientes, ok? Bom, continuando nossa revisão, nós falamos também sobre as práticas de aventura urbana. As práticas corporais de aventura urbana surgiram como adaptação das atividades realizadas na natureza para as cidades, reelaborando o uso e deslocamento nestes espaços para extrair deles as experiências de quebra de rotina e experimentar novas sensações, como o skate, que surgiu como adaptação do surf. Outras são praticadas exatamente como na natureza, como o slackline, e ainda existem aquelas específicas dos ambientes urbanos, como o parkour e o patins. Então, gente, nós falamos aqui especificamente sobre as práticas de aventura urbana, né? Que é um dos braços, que é um dos componentes de um conjunto de modalidades chamadas práticas de aventura, práticas corporais de aventura, certo? Então, elas se dividem em dois tipos, práticas de aventura urbana e práticas de aventura na natureza. E o nosso foco nessa aula foi sobre as práticas de aventura urbana. E nós vimos aí que elas foram uma forma de adaptação das atividades de aventura na natureza, adaptando o material para que fossem utilizadas nos espaços próprios da cidade. Por exemplo, o skate. O skate foi adaptado do surf. O surfista lá ficava em cima da prancha e ia deslizando nas ondas. Mas e naquelas épocas muito frias que realmente ficava insuportável de entrar na água? Aí então eles pensaram, vamos colocar rodinhas e aí vamos ter agora uma forma de surfar nas ruas. E aí surgiu então o skate, que é o nosso próximo comentário aqui, ó. O skate surgiu na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Nas competições só existem duas categorias, a street, circuito com obstáculos, e o halfpipe, rampa em formato de U. Então, duas formas de competição do skate como modalidade esportiva é esse daí. A street, onde o praticante ele tem que passar por rampas, barras de metal no chão, existem vários tipos de obstáculos que ele precisa conseguir fazer manobras. E tem a outra forma de competição que é halfpipe, onde há uma rampa em formato de U e ele tem que conseguir fazer as manobras todas nessa plataforma aí. Então, o skate é uma das modalidades de esportes de aventura urbana. E a outra que nós falamos é o patins. Então, os patins passaram a ser usados como meio de transporte bastante utilizado, principalmente por jovens em cidades com malha viária plana e de lazer, dividindo espaço com skates e bicicletas nas pistas e nas rampas de manobras. Então, outra invenção aí humana, né? Essa daí ela não foi adaptada de nenhum esporte da natureza, ela foi especificamente criada mesmo para a modalidade urbana, certo? E aí ela pegou um gosto muito grande entre os jovens. E depois nós falamos sobre a bicicleta. Então, o ciclismo, que é o nome desse esporte que usa a bicicleta,
é um esporte individual ou por equipe, que utiliza a bicicleta como meio para realizar as corridas em estradas, pistas cobertas ou não, terrenos acidentados com aclives e declives e sob a forma de exercícios artísticos em equilíbrio. Então, dependendo do tipo de competição, se vai ser em estrada, se vai ser em pista, se vai ser em terreno acidentado, vai mudar a bicicleta utilizada. Então, quando é terrenos pedregosos, irregulares, acidentados, é usada aquela bicicleta mountain bike, que tem um pneu mais grosso. E quando é pista de corrida em estrada, pistas cobertas, aí é essa bicicleta aí da imagem, com o pneu mais fino e o guidão mais rebaixado. Por último, nós falamos sobre a corrida de aventura, que é uma modalidade onde participam equipes de 3 a 5 atletas, e eles utilizam bússolas ou mapas para se orientar. Vence aquele que chegar primeiro à linha, depois de passar obrigatoriamente por todos os pontos de controle espalhados ao longo do percurso. E aqui a gente encerra a nossa revisão. Agradeço a atenção de todos.